Olá, bem-vindo ao canal Espiritualidade e Vida. Aqui nesse canal de conteúdo espírita exclusivo, um canal inteiramente dedicado à divulgação de conteúdo espírita. E nós temos essa série, estudando o Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. Estamos no primeiro capítulo, sem pressa. Porque o Evangelho de João é de uma riqueza, é de uma sutileza que nós não podemos ter pressa. Precisamos ir devagar, degustando, com muita calma, trazendo conceitos que não são simples, ideias que são muito espirituais, muito sofisticadas, e nós precisamos ir devagar, para extrair o espírito da letra. Como prometido no episódio anterior, hoje nós vamos falar da evolução histórica do conceito de Logos, ou Memra, na Bíblia hebraica. Memra e Logos foi traduzido para o português por palavra, ou verbo. Se você folhear o seu Velho Testamento, ou folhear o seu Novo Testamento, você vai encontrar diversos versículos, muitas passagens do Velho e do Novo Testamento, utilizando o vocábulo verbo ou palavra. Aqui, especialmente, no capítulo 1 do Evangelho de João, o evangelista utiliza várias vezes essa palavra, esse vocábulo, né? Palavra ou verbo. No original grego, o que está escrito lá é logos, nós já falamos sobre isso. Nas versões em português, que foi traduzido por palavra ou verbo. O que nós queremos examinar aqui hoje é a evolução histórica desse conceito de palavra. Por que evolução histórica? Ora, porque se você olhar a data da redação do livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia hebraica, e do livro do profeta Zacarias, que é o último livro da Bíblia hebraica, a distância entre um e o outro é de mais de 2000 anos. Então é fácil para você folhear a sua Bíblia. É fácil para você fazer isso aqui, com o seu Velho Testamento. Mas entre o primeiro livro e o último, tem mais de 2000 anos de história. 2000 anos de evolução. Evolução do povo hebreu. Evolução das práticas religiosas do povo hebreu. Evolução dos conceitos religiosos do povo hebreu. Então, é importantíssimo, por favor, é importantíssimo você levar em consideração o aspecto histórico. Os livros do Velho Testamento não foram escritos por uma única pessoa. Nós temos dezenas e dezenas de autores. O livro de Isaías foi escrito por umas pessoas, o de Zacarias por outra, Jeremias por outra, o Pentateuco por outra. São autores diferentes, em épocas diferentes. É natural, então, que as ideias sofressem um processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de aprofundamento. E não foi diferente com esse vocábulo aqui, palavra. Bom, eu vou dar algumas referências aqui, especialmente na literatura sapiensal. O que é literatura sapiensal? Provérbios, Sabedoria, Eclesiastes, Sirácida. Essa é uma literatura com frases, com aquelas frases que a gente coloca no Instagram, os provérbios, aqueles ditos, que expressam a síntese da sabedoria, da cultura, da crença e das ideias daquele povo. Nessa literatura, nós temos várias referências a esse vocábulo aqui, palavra.
Se você estiver anotando, eu vou deixar um pouquinho dessas referências, mas elas estão na minha tradução do Novo Testamento. Uma nota, a nota número 1 do capítulo 1. Aqui nessa nota, na minha tradução, você pode checar todas essas referências aqui. Então, abra o seu livro Provérbios, capítulo 1, versículos 20 a 33, capítulo 3, versículo 13 a 19, capítulo 8, versículos 22 a 36, tudo do livro Provérbios. Depois você vai abrir no livro Sabedoria, capítulo 7, versículos 22 a 30, 8, versículo 1, Eclesiastes, que é um livro belíssimo, tem capítulo 1, versículo 1 a 10, 4, versículos 11 a 19, 14, versículos 20 a 27, capítulo 15, versículo 10 e o capítulo 24, versículos 1 a 34. Em todas essas passagens você encontra referência a esse verbo, a essa palavra que é utilizada por João Evangelista. Então veja, João não escreveu do nada. Ele se baseou na literatura do seu povo. Ele se baseou na sua cultura, na sua tradição religiosa. É importante nós não perdermos isso de vista. Você vai encontrar também nos livros do período helenístico, que é mais ou menos 200 anos antes de Cristo, o livro Sirácida, capítulos 1, versículo 1 a 10, capítulo 24, versículo 1 a 22. Em toda essa literatura, o que foi acontecendo? Eu escrevo isso aqui. Esses autores, ao tratarem da sabedoria ou palavra, isso é interessante. Logos, verbo, palavra e sabedoria são sinônimos para um mesmo vocábulo usado no Velho Testamento, menra. Olha que interessante. E o que foi acontecendo com esse vocábulo? Ele foi se transformando numa personagem poética. Então, ao longo da escrita, a palavra foi começando a tomar forma humana, foi se transformando num ser, numa pessoa. Interessante isso, né? Nós vamos ver isso aqui. E essa pessoa era dotada de autonomia. E ela era uma espécie de mensageira de Deus. Então, Deus utilizava essa palavra como um mensageiro, uma mensageira, e como uma conselheira. Por que eu estou usando o feminino? Porque menha, em hebraico, é uma palavra feminina. Então, a gente usa verbo no masculino, mas a palavra original no hebraico é feminina. Interessante, né? Então, era uma conselheira, uma mensageira de Deus. E essa mensageira, esse conselheiro, esse mensageiro, possuía encargos específicos. Interessante. Então veja, João não tirou do nada que o verbo é Jesus. Não foi assim do nada. Tem uma tradição aqui milenar que ele leu, que ele absorveu para tirar essa ideia, para ter esse insight. Olha, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Para ele chegar a essa conclusão, ele se baseou em toda essa literatura histórica do povo hebreu, do seu povo. Então, alguns estudiosos eles chegam a dizer que a palavra no Velho Testamento é Deus em ação. Maravilhoso isso. Deus em ação. Guarda isso. Deus em ação onde? Na criação, na revelação e na libertação do povo hebreu. Olha isso. Quando Deus age na criação, a palavra age por ele. Quando ele quer revelar algo, é a palavra que revela. Quando ele quer libertar o povo hebreu, é a palavra que liberta. Olha que interessante. Bom, isso significa que a palavra no Velho Testamento ela tem uma missão de quê? De criar,
de revelar ou ensinar, e, portanto, ela é chamada de sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria ensina, a sabedoria educa. Olha que coisa maravilhosa. O que nós aprendemos na questão 625 de O Livro dos Espíritos? Que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Portanto, é Jesus quem educa a humanidade. É Jesus quem revela Deus para a humanidade. É Ele quem auxiliou o Criador na formação da Terra. Jesus é o co-criador, é o Cristo planetário, que co-criou o planeta Terra. Olha a profundidade disso. A palavra agindo na criação, na revelação, no ensino, são exatamente as funções que um Cristo possui. E essa é a genialidade do evangelista João. Ele percebeu isso. Ele falou, peraí, a palavra no Velho Testamento tem a missão de criar junto com Deus, de co-criar. Ou seja, Deus conversa com a palavra para criar. Por isso que a gente encontra lá no capítulo 1 de Gênesis assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É Deus conversando com a palavra. É Deus conversando com os Cristos, com os co-criadores. Façamos o homem. Olha que interessante. Então, a palavra era conselheira. E quando Emmanuel se refere à comunidade dos espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo da vida, ele diz assim, uma comunidade, um conselho, a mesma ideia que está lá na Bíblia hebraica. Os sábios do povo hebreu já sabem isso há milênios, que Deus tem um conselho de Cristos, de co-criadores em plano maior. Então João percebeu que essas funções da palavra, essas funções da sabedoria, porque a palavra é vista como sabedoria de Deus, olha que interessante, é Deus em ação, e é exatamente isso. Lá na Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro, os Espíritos dizem assim para Kardec, que os Cristos são aqueles seres que, chegados ao último grau da evolução dos espíritos puros, se tornam agentes executores. Agentes executores da vontade divina. O que é um agente executor? É Deus em ação. É exatamente a característica da palavra na Bíblia hebraica. A palavra é Deus em ação, é Deus revelando, é Deus ensinando, é Deus guiando no deserto, libertando o povo hebreu, é Deus se manifestando através do seu guia e modelo. Esse foi o insight de João, você percebeu isso? Que coisa maravilhosa! Esse insight que o João teve, ele falou assim, a palavra é Jesus. João decifrou o enigma. Ele disse, a palavra é o Cristo, o verbo da criação da terra, é Jesus. Ele é o verbo, ele é o co-criador, ele é membro do conselho divino, ele é a sabedoria terrena. Maravilhoso isso, né? Vamos ver algumas passagens aqui, olha que interessante. Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 26, você encontra assim, disse Deus, e assim se fez. Disse Deus. Porque no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria pela palavra. Da mesma maneira que no universo, Deus cria através dos co-criadores. Então, os co-criadores em plano maior, os Cristos, são o quê? São a palavra de Deus.
A gente encontra lá em Isaías, olha que interessante isso, Isaías capítulo 7, versículo 3. A gente encontra assim: disse o Eterno a Isaías. Falou com Isaías. Lá em Salmo 33, versículo 6, a gente encontra assim: os céus, por sua palavra, se fizeram. Os céus, mediante a palavra de Deus, foram feitos. Olha os co-criadores aí. Eles são a palavra. Não é bonito isso? Agora, olha que interessante isso aqui. Olha a evolução do conceito. Em Isaías 38, versículo 4, a gente encontra assim: veio a palavra do Eterno a Isaías. Bom, aqui já começa a ficar interessante. Por quê? Porque aqui a palavra está personificada. A palavra aqui está sendo vista como um mensageiro que foi lá visitar Isaías. E veio a palavra de Deus a Isaías. Como isso? Não é uma palavra anda? Uma palavra se desloca? Exatamente isso. Porque a palavra é um ser. Foi isso que João percebeu. A palavra no Velho Testamento é uma pessoa. É o Cristo. Veio a palavra do Eterno a Isaías. Depois, com o tempo, a gente tem formas mais completas. Por exemplo, o caso do mensageiro, que foi enviado para curar. Lá em Salmo, capítulo 107, versículo 20. A palavra foi enviada para curar. Mas não é estranho isso? Porque a palavra não é som. Aqui no Salmo, capítulo 107, versículo 20, a palavra se deslocou, foi lá e curou. Ora, então extrapolou. A palavra aqui está totalmente personificada como um médico. Olha o médico das almas aqui. Olha Jesus, médico das almas aqui. Salmo 107, versículo 20. A palavra enviada para curar. Na Sabedoria 18, 14 a 19, no livro Sabedoria, nós temos o anjo que feriu de morte os primogênitos. Olha, é uma palavra. É um anjo responsável pela execução da lei de causa e efeito. Olha isso, claro. Quem coordena o processo de expiação e prova de todos os seres encarnados no orbe é o Cristo. É Ele que coordena. Existe uma ordem, existe uma justiça sendo administrada, não é? Depois, nós temos em Isaías 55, versículo 11, a palavra é um mensageiro que encontrou Isaías. Aqui está totalmente personificado. Totalmente personificado. Foi por isso, então, que João Evangelista, lendo tudo isso, percebendo esse processo histórico, em que a palavra foi se transformando em uma pessoa, o que o João fez? O João falou assim: eu vou dar o passo definitivo. Eu vou acabar de contar essa história. Eu vou concluir essa história que começou lá em Gênesis. E como que ele concluiu? Ele concluiu dizendo assim: ei, pessoal, sabe a nossa Bíblia, a Bíblia hebraica, a Bíblia do povo hebreu? Vocês não estão acostumados em ler lá sobre a palavra menhá ou sabedoria? Vou dizer uma coisa para vocês. Essa palavra que visitou os profetas, que curou, que revelou Deus, que participou da criação do mundo, essa palavra é uma pessoa. E essa pessoa esteve entre nós. O nome dele é Jesus. Jesus é o Verbo, é a palavra que está presente desde a criação e que orientou todos os profetas do povo hebreu, que tem guiado o povo hebreu até hoje e que agora vai guiar de forma mais direta a humanidade inteira. Não é bonito isso? Essa é a mensagem central do capítulo 1.
Eu espero que você tenha ficado instigado, animado com tudo isso. Escreve aí no comentário, dá o seu like, compartilhe o vídeo, né? Nós fazemos um esforço grande aqui para gravar esse vídeo, para trazer esse conhecimento. E eu preciso do seu esforço, da sua ajuda, dando like, divulgando o vídeo, compartilhando esse vídeo, para que a gente possa espalhar isso para o máximo de pessoas possível. Até o próximo episódio da série Estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Eu aguardo você.